Bem-vindos à terceira sessão do nosso estudo sobre uma vida com propósitos. Vocês sabiam que foram feitos para ter relacionamentos? De fato, Jesus uma vez resumiu a Bíblia toda em duas frases: amar a Deus e amar ao próximo. No encontro passado, vimos o primeiro propósito, amar a Deus, que recebe o nome de adoração. Nessa sessão, vamos ver o segundo propósito para a sua vida: aprender a amar as outras pessoas. Deus é amor e quer que você aprenda a amar como Ele. Por isso, criou um laboratório chamado Igreja e a tarefa de aprender a amar, que se chama comunhão. A vida cristã é mais do que acreditar em algo. Também tem o pertencer. Deus quer que você seja parte da família dele, parte da igreja. Em nosso período aqui, vamos ver como você pode formar laços de relacionamento com outros que trazem comunhão profunda, satisfatória e significativa. A palavra grega que descreve comunhão é koinonia. E koinonia significa estar comprometido com os outros da mesma forma que estamos com Cristo. Isso é a verdadeira comunhão, estar comprometido uns com os outros como estamos com Jesus Cristo. Como experimentamos a comunhão genuína, relacionamentos significativos e profunda conexão com as pessoas? Felizmente a Bíblia nos diz, e bem especificamente, a Bíblia diz em 1 Timóteo 3, 14 e 15: descreva essas coisas, embora espere ir vê-los em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem viver na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Circule como devem viver. Se você está com a Bíblia, abra agora em Romanos 12, 9 até 16 e leia comigo. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Agora, essa passagem nos dá uma série de características de comunhão genuína. Em nosso estudo hoje, vamos ter tempo de examinar apenas 5. Então vamos a elas. Em primeiro lugar, o primeiro tijolo da construção da comunhão é autenticidade. A comunhão é autêntica. As pessoas em comunhão não usam máscaras. O versículo 9 começa assim: o amor deve ser sincero. Outra versão diz: o amor é sem hipocrisia. A palavra hipocrisia é usada pelos atores gregos para a pessoa que usa máscara no palco. Vão para os bastidores, colocam as máscaras e voltam para o palco. Eram chamados hipócritas porque usavam máscaras. Ele está dizendo que o amor não usa máscaras. Se vamos manter comunhão real, temos que tirar as nossas máscaras. Para amar as pessoas, você tem que ser você mesmo. O problema é que, frequentemente, nem percebemos que estamos usando máscaras. Na comunhão, você compartilha sentimentos verdadeiros. A Bíblia diz: se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Mas, se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Não estamos enganando os outros, mas a nós mesmos. Ser autêntico é admitir suas fraquezas, seus pecados e até onde você extrapolou. Intimidade profunda acontece não no escuro, mas na luz. No escuro, escondemos as coisas. Não queremos que as pessoas vejam nossos erros, falhas ou imperfeições. Mas na luz, ficamos expostos e dizemos: olha, eu sou assim mesmo. Isso se chama autenticidade. Na luz da verdade de Deus, não tentamos esconder as nossas faltas. Dizem que ficamos doentes na mesma medida em que escondemos os nossos segredos. Revelar os seus sentimentos é o começo da cura. É disso que a autenticidade trata. Você diz: é assim que eu estou, e admite o fato. A maneira mais rápida de construir a autenticidade em sua vida e seu grupo é essa: estudar e aplicar a palavra de Deus.
A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, expõe quem somos realmente. Não é psicologia popular que torna você autêntico. Não é terapia que o torna autêntico. Não é sentimentalismo barato que o faz autêntico. É ter contato com a palavra de Deus. Quando olhamos para a palavra e a deixamos tocar na nossa alma, vemos coisas de que não tínhamos nos dado conta e nas quais nós precisamos crescer. Isso nos força a sermos autênticos. Em segundo lugar, o segundo tijolo na construção da verdadeira comunhão, relacionamentos profundos e forte harmonia, é a cortesia. Seja cortês, seja sensível às necessidades. O versículo 10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Essa palavra, amor fraternal, no grego, são palavras colocadas juntas e literalmente significam relacionamento familiar. Diz que, como crentes, temos que ter um amor de família. Comunhão se constrói com cortesia. Isso quer dizer que na comunhão demonstramos respeito às nossas diferenças. Sabe de uma coisa? Você pode respeitar mesmo que não concorde com o outro. Você pode discordar sem ser desagradável. A Bíblia diz que os crentes não devem maldizer ninguém, nem ser briguentos, mas devem ser gentis e mostrar cortesia a todos. Mostre cortesia a todos. Todos os pequenos grupos têm um segredinho oculto. Em todo pequeno grupo há pelo menos uma pessoa difícil. Deixe-me explicar um pouquinho para você o que é essa pessoa difícil. Ela pensa ou se expressa um pouco diferente dos outros no grupo. Ou então tem inseguranças e necessidades emocionais especiais. Pode ter até uns maneirismos aí meio irritantes. Sabe aqueles hábitos de que a gente não gosta? Isso. Escorrega demais ou é meio ingênuo. Às vezes tende a dominar com os seus assuntos. Pode até não saber se relacionar socialmente. Essa pessoa é chamada de NGE. Necessita de graça extrema. Todo grupo tem pelo menos um desse NGE. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se você não conseguiu lembrar de ninguém agora, talvez essa pessoa seja você. Um dos problemas comuns dos pequenos grupos é a tendência de resolver os problemas dos outros com muita pressa, bem rapidamente, sem ouvir antes. Especialmente os homens fazem isso. Você quer ver? Você na sua casa, sua esposa vem, traz um problema para você, algo que está incomodando o coração dela. Bom, o que acontece é que você ouve e meio já dá a solução para ela quase que sem ouvir, né? O que acontece é o seguinte: você vai decepcioná-la, sabe por quê? Porque na maioria das vezes o que ela quer não é só uma solução, talvez até ela queira a solução, mas o importante para ela é ser ouvida, é poder abrir o coração, é poder dizer o que está incomodando. E às vezes a gente tira esse tempo dela simplesmente porque dá a solução de uma vez, instantaneamente. Do mesmo jeito que acontece com a sua esposa, pode acontecer com outras pessoas dentro do seu grupo. Os segredos são: número 1, não tente resolver os problemas muito rapidamente. Número 2, ouça. E 3, confirme os seus sentimentos. Bom, em terceiro lugar, o terceiro tijolo da comunhão, da construção da comunhão, é a mutualidade. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Comunhão é construída sobre a mutualidade. Na comunhão, isso significa ajudar o outro a crescer. Juntos, somos muito mais fortes. Você não pode ser o que Deus quer que você seja sem as outras pessoas. A Bíblia diz em Eclesiastes 4, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Assim, comunhão se constrói em um princípio: todos trabalhamos juntos. Juntos somos mais fortes, nos edificamos um ao outro na mutualidade. Há 3 partes na mutualidade. Número 1, encorajamento mútuo. Me lembro de um dia, de uma reunião de um pequeno grupo, o meu pequeno grupo, quando no momento de pedidos, de oração, de compartilhar, uma pessoa começou a chorar, estava passando por um problema muito difícil. Foi interessante porque eu era o líder do grupo e um dos pastores da igreja, mas quando ela começou a compartilhar aquela história toda e a chorar,
Uma pessoa ao lado já abraçou, começou a cuidar, começou a falar, e o grupo começou, cada um a tentar ajudar e a trazer soluções devagar para aquela pessoa. Mas o que me chamou mais atenção não foram as respostas ou as ideias que cada um trouxe, mas a hora de abraçar no momento do choro, e um deles, sem eu pedir, disse o seguinte: vamos orar por essa pessoa? E naquele momento tudo parou, aquela pessoa se ajoelhou e todos estiveram orando por aquela pessoa. É isso aí. A chave aqui é responder às necessidades dos outros imediatamente, oferecendo conforto, encorajamento e até uma oração. A ideia é ajudá-los em sua caminhada espiritual. A segunda coisa é que o segundo tipo de mutualidade é honra. Romanos 12:10 diz: prefiram dar honra aos outros. Vocês já brincaram de berlinda em seu grupo? É um bom jogo. Olha, é o seguinte: vocês têm que escrever o nome de alguém, ou de um casal, de um grupo, ou num pedaço de papel. Depois, todos têm que escrever completando a frase. O que é que eu gosto em você é o seguinte, e aí você completa a frase. O que eu estou aprendendo a valorizar em você é, e você completa a sua frase. São sinônimos. Você só precisa escrever uma frase. O que eu estou aprendendo a apreciar em você é, e complete a sua frase. Depois que todos tiverem escrito, alguém lê em voz alta para aquela pessoa. A terceira coisa que você pode fazer no seu grupo é a responsabilidade mútua. Em outras palavras, em seu grupo você deve ter um parceiro espiritual. Você tem alguém a quem você vai encorajar em sua devocional, na sua fé e no seu crescimento espiritual. Ele vai fazer o mesmo por você. Você se compromete com essa pessoa para checarem a vida um do outro. Estimulem-se uns aos outros ao amor e às boas obras. Se você tem um parceiro de oração que cobra responsabilidade e você faz o mesmo por ele, você vai crescer muito mais rapidamente do que se você não tiver alguém estimulando você. Quarto, o quarto tijolo na construção da verdadeira comunhão, da real comunidade, é a hospitalidade. Versículo 13 diz o seguinte: pratiquem a hospitalidade. Note bem esse versículo. Todos os dias continuavam a reunir-se no templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria. Circule a frase: juntos participavam das refeições. Repare que não apenas adoravam aos domingos, não apenas tinham comunhão, não apenas se reuniam em grupos, mas eles estavam juntos. Se você quer aprofundar a comunhão em seu grupo pequeno, esta é a chave. Convide pessoas para comer com você. Quantos em seu grupo não poderiam dizer que se aproximaram depois de comerem juntos? Quantos poderiam contar que o grupo está ficando mais gordo por comerem juntos? A Bíblia diz: desfrutem a companhia daqueles que amam o Senhor. Se você estudar o ministério de Jesus, vai descobrir que frequentemente ele ensinava enquanto as pessoas estavam comendo. Sabe por quê? Porque quando as pessoas estão comendo, estão relaxadas. E quando estão à vontade, estão mais abertas, sem barreiras, com menos medo, mais responsivas à nossa comunicação. Você precisa apenas estar junto com as pessoas com quem quer desenvolver um relacionamento. Não apenas se encontrar de vez em quando. Vocês precisam fazer as coisas juntos, divertir-se. Quinto, o quinto tijolo na construção da comunhão é a unidade. Versículo 16 diz assim: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. O que queremos dizer quando falamos de unidade? Há dois elementos de unidade aqui. O primeiro é unidade de propósitos e não de personalidades. Você pode ter unidade sem uniformidade. Deus nos quer iguais? Não. Deus nos quer unidos? Com certeza sim. Temos essa ideia 10 vezes nos primeiros 5 capítulos de Atos. Estavam de acordo, estavam unidos, juntos, um só coração, um só espírito. O livro de Atos nos dá um tremendo exemplo de igreja de poder. Todos os tipos de milagres aconteceram no livro de Atos. Quando temos em nossas igrejas a unidade descrita em Atos, temos também o poder. Mais uma coisa que Deus não deixa passar é a desarmonia e a divisão. Quando a igreja está unida, ali há um poder enorme. 1 Coríntios 1, versículo 10 diz que haja real harmonia de forma a não haver divisões na igreja. Tem uma somente, unida em um só propósito.
Circule agora então uma somente e um só propósito. O segundo é sua humildade. Precisamos entender que não sabemos tudo. Humildade começa no desejo de admitir que cometemos algum erro, pois todos cometemos. Humildade nos capacita a dizer as 4 palavras mais difíceis. Eu preciso de ajuda. As 3 mais difíceis, eu estava errado. Outras 2 muito difíceis, me perdoe. Por que humildade é tão importante? Tiago 4 diz: Deus se opõe ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Eu não sei o que você diz, mas eu quero a graça de Deus aqui, olha, na minha vida. Muitos de nós podemos dizer que queremos a graça de Deus em nossa vida em bases diárias. Mas de onde é que vem isso? Vem da humildade em nossa vida. Vem quando reconhecemos que precisamos da graça de Deus para viver. Como se faz isso? Há uma coisa a dizer sobre humildade. Nós falamos disso o tempo todo, todos sabemos que deve ser parte de nossa vida. Mas na hora de colocar em prática, de que forma você vive ou demonstra humildade em um pequeno grupo, no relacionamento com outros? Bom, você pode fazer assim. Em primeiro lugar, você demonstra quando aceita a fraqueza dos outros. Você não espera que as pessoas sejam perfeitas, porque você não é. Você aceita o fato de que tem fraquezas como todo mundo. Através da aceitação dos outros, a despeito de suas fraquezas, você está expressando humildade para com eles. Segundo, você expressa humildade quando percebe que você tem muitos pontos fracos em sua vida também. Não poucos, mas muitos. Esses são 5 tijolos que formam uma comunhão verdadeira. Todos nós a desejamos. Queremos um lugar onde possamos compartilhar nossos sentimentos verdadeiros, a autenticidade, onde nossas diferenças são respeitadas, cortesia, onde somos encorajados a crescer espiritualmente, mutualidade, onde passamos tempo com as pessoas para conhecê-las melhor, hospitalidade, e onde encontramos apoio para os nossos propósitos e somos aceitos a despeito de nossas fraquezas, unidade. Daqui a pouco você vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Aproveite esse tempo para discutir e colocar todas essas ideias em prática.